Muito bem, gente. Boníssima noite para todos, todas. Vamos ter um papo sobre DeFi. Eu estou aqui com a responsabilidade de mediar esses monstros, cara. Uma galera que manja demais. Então, já que eu posso me dar ao luxo de mediar esses monstros, eu só posso prometer uma coisa para eles, é que eu não vou pegar leve com esses caras, velho. Mas nem de longe, tá? Então a gente vai pular aqui as formalidades, DeFi, finanças descentralizadas, ok? Eu primeiro quero fazer uma provocação que eu vou pedir para todos colocarem sua opinião de forma bem breve. Depois eu vou tentar direcionar uma pergunta para cada um, porque somos muitos e o tempo não é infinito. Mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a promessa e a realidade do DeFi no momento presente. A opinião de cada um de vocês, ok? Porque a promessa de DeFi é a seguinte, né? Nossa, o mundo centralizado, ele é tão vil, tão mal, a corrupção do mundo centralizado consome a teia da sociedade, maltrata os seres humanos, e DeFi vem como uma espécie de luz libertadora, onde o indivíduo pode ser o provedor da liquidez, o indivíduo participa da formação do mercado, o código fornece transparência, a blockchain oferece a imutabilidade, e teoricamente, na nossa avaliação, claro, esse mundo é melhor, esse mundo é desejável, mas ao mesmo tempo a gente vê que nem sempre as coisas são como parecem. Então eu quero uma resposta bem assim, transparente e honesta de vocês sobre o estado atual do DeFi, o que é a promessa e o que é a realidade do DeFi hoje, e aí depois a gente abre com perguntas específicas para falar sobre daqui para o futuro. A gente pode começar com o queridão veteranaço, Lucas Amêndola, e vai circulando com a galera aqui. Alô, valeu galera, valeu aí, vai ser um prazer dividir o palco com vocês, gigantes aqui. Prazer, eu sou o Lucas Amêndola, hoje fundador do DeFiverso, a maior plataforma educacional cripto Brasil, e é um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência e conhecimento nessa jornada dentro do mercado DeFi. Então, como o Casta colocou muito bem, hoje nós temos um mercado descentralizado, essa promessa do indivíduo conseguir participar do mercado de qualquer lugar do mundo, basta baixar uma MetaMask e você tem acesso a produtos financeiros que você só conseguiria através de instituições centralizadas. Mas eu também não gosto muito de romantizar a coisa e achar que o mundo vai ser completamente descentralizado, lindo de flores, e a gente não vai precisar, às vezes, de uma liquidez que está fora da chain. Então, a gente vem fazendo muito isso, essa ligação de RWAs que vem acontecendo agora, tokenização de ativos dentro da blockchain, então a gente já consegue ver uma certa coligação de ativos do mundo real, trazendo aqui dentro da blockchain, então acho que é uma coisa que eventualmente vai acontecer ao longo do tempo, da gente trazer um pouco dessa liquidez que está fora da cadeia para dentro da cadeia, até porque isso acaba sendo bom para o próprio mercado descentralizado, com mais liquidez, mais participantes, talvez uma regulamentação melhor, então acho que é um caminho que a gente tem que seguir nesses dois pontos aí, então sem romantismo. Fala pessoal, sou o André Aro, também cofundador do DeFiers, uma comunidade 100% focada em DeFi, para trazer o dia a dia mesmo, e isso é muito do que eu passo na comunidade. É o meu dia a dia há alguns anos já dentro do DeFi, é o dia a dia de muita gente aqui, e realmente não é tudo só, nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber. Infelizmente tem o lado ruim, muita gente quer, primeiro, dinheiro fácil. Então, a gente vê, pô, quem não quer ter uma renda extra, ganhar em dólar? Isso é lindo, realmente é possível. Mas não é simplesmente chegar lá e colocar. As pessoas não querem estudar, elas querem retornos rápidos. E, assim, o que eu vejo é que a DeFi como um todo é o futuro das finanças. Mas hoje ele é uma plataforma, vou falar que ele encaminha de uma maneira separada. Hoje você tem as finanças centralizadas, ou melhor, as tradicionais, eu acho que é melhor assim, e o DeFi. E o que a gente deve ter no futuro é a junção para uma coisa, sistema financeiro. Se vai ter blockchain por trás ou não, pouco importa para a gente, usuário. Pouco importa para quem está tomando o serviço. O João vai poder falar muito bem da parte de utilizar o DeFi para as pessoas comuns que não têm esse conhecimento de entrar, criar uma MetaMask. Então, sim, tem um obstáculo muito grande ainda de UX, mas que no futuro, até eu acho que isso vai ser a realidade do mundo, gostem ou não. Até o Casta comentou no Blockchain Rio, que as empresas elas não estão no DeFi porque elas amam, é libertador, é porque ganha dinheiro, é porque elas vão ganhar dinheiro com isso. A gente tira intermediários, deixa o processo mais ágil. Então, eu acho que é isso. O DeFi é inevitável, porém, ele vai estar junto com as finanças, ao meu ver, e sim, sem conhecimento, querendo, com falsas promessas, não tem como dar certo. Esse é o grande ponto. Sou o João, cofundador do Picnic.
E uma coisa que eu sempre gosto de botar em perspectiva é que DeFi é super novo, né? Então, tem 4 anos, basicamente, que esse negócio começou a tomar corpo, que a gente realmente está fazendo esses experimentos em alguma escala significativa. E acho que, como qualquer tecnologia nova, vão ter problemas muito graves. Assim. Então, risco de smart contract é um negócio super difícil de entender, de comunicar. Ainda, vira e mexe, aparece notícia de hack. É muito difícil separar o que é promessa e hype meio infundado e especulação pura do que realmente é uma tecnologia que tem fundamento e que daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai parar de pé. Mas eu acho mágico a semente que a gente tem de entregar um sistema financeiro que tem vida própria. Tipo, cara, alguém que tem cripto e faz custódia de direito, se essa pessoa morrer, a herança dessa pessoa, a sucessão dessa pessoa vai ser exatamente o que está escrito na blockchain para acontecer. Então, acho que essa coisa de você conseguir sair um pouco do sistema financeiro brasileiro e acessar esse sistema financeiro da internet, isso é mágico. Mas a gente está no começo e precisa trabalhar muito para fazer isso acontecer e entregar valor no dia a dia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Garé. Eu sou mestre em Teoria do Estado de Direito e sou sócio da Crypto Academy, uma escola de DeFi e também de Bitcoin. E como a pergunta do Casta, de forma simples, né, o que o DeFi promete e o que está entregando agora, eu lembro que o DeFi prometia 20% ao ano com Terra Luna. E agora o que ele está entregando é aumento de PIB da Coreia do Norte através dos hackers, né? E isso traz um nome manchado para esse setor das finanças descentralizadas. Mas não se resume somente a isso. E, como bem falado, a gente precisa estudar, precisa aprender o que está acontecendo. Eu acho que é super importante a gente pegar o cerne dessa questão, essa sementinha que foi plantada e que vai evoluir, porque é uma tecnologia nova, tem muitas fragilidades e nós estamos aqui como experimentação, muitas vezes sendo a liquidez dessas grandes corporações e grandes hackers que estão aí nadando de braçada, né, com o nosso dinheiro. Mas, ao passo que a gente entende algumas funcionalidades simples e básicas do DeFi, como você conseguir travar o seu Bitcoin, sabendo que não é um Bitcoin, mas travar a liquidez do Bitcoin dentro de outras blockchains e criando crédito, eu acho isso sensacional. É uma forma de você alavancar o seu próprio capital, é uma forma de outras pessoas ao redor do mundo, através de uma MetaMask, né, através de qualquer carteira, conseguir acesso a um sistema financeiro que, em outras épocas, eles não teriam. Boa parte das pessoas do mundo são desbancarizadas. E como a gente tem uma blockchain que é descentralizada, né, em tese é descentralizada, mas você simplesmente se comunica com uma carteira e já consegue acesso a todo esse tipo de informação, acesso a esse crédito, sem precisar provar qual é a sua religião, quanto você ganha, ou qual é a sua posição política, né? Então, acho que o DeFi tem muito a oferecer ao longo do tempo, mas talvez não com as soluções que estamos vendo agora, talvez não com essas promessas de tokenomics mirabolantes, que sempre trazem, no final das contas, a liquidez ser você. Se você não entende de onde os juros estão surgindo, no final, os juros é você remunerando o protocolo, né? Então, de termos simples, começa com a promessa de ficar rico no mesmo instante e termina com a gente perdendo dinheiro também, né? Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Orlando Teles, sou analista de cripto. E eu achei legal o início da pergunta do Casta, que ele puxa muito a questão de descentralização. A grande verdade é que cripto não é descentralizado. Assim, a gente acreditar que uma tecnologia que existe há menos de 15 anos, ela tem capacidade de ser descentralizada, é uma grande loucura. Se você pega, por exemplo, o Ethereum, se você for em qualquer conferência do Ethereum no exterior, você vai ter ali talvez 15, 20 pessoas que elas são talvez as únicas 15, 20 pessoas que entendam do código do que está sendo desenvolvido num ZK Rollup, numa estrutura de um Automatic Market Maker ou de qualquer coisa do gênero. Mas isso não necessariamente é ruim. Um dos meus textos favoritos, quando eu comecei a analisar o mercado de tecnologia, é um texto do Ben Horowitz, que é o fundador da A16Z, um dos maiores venture capitals do mundo, quando em 2006 ele foi questionado sobre se a Web2 estava vivendo uma nova bolha depois da bolha dos .com de 2001. E ele trouxe um dado que me marcou bastante, que foi, naquele ano de 2006, tinha sido o primeiro ano que dentro da internet havia tido mais vendas de roupas do que softwares e hardwares destinados para a internet. E por que esse dado me marcou? Porque hoje, para a gente, a internet como meio de venda, como essa estrutura, a internet naturalmente como coisas que não só a internet, é algo supernatural. A internet faz parte da nossa vida. Vocês provavelmente encontraram um evento pela internet, compraram coisas pela internet, consomem coisas pela internet.
Mas, da mesma forma que a gente olha para o mercado cripto, hoje tudo que a gente consome no mercado cripto é um consumo interno no mercado cripto. A grande verdade é que hoje o mercado DeFi é um mercado muito mais especulativo, que a gente utiliza para consumir o próprio mercado cripto e trabalhar no próprio mercado cripto. Mas isso não necessariamente significa que isso é ruim. Na verdade, isso é uma primeira fase do que a gente vive, de uma inovação tecnológica, e a gente precisa entender o cerne, o core dessa inovação tecnológica, que talvez não seja só descentralização, mas especialmente eficiência. A gente está criando um sistema financeiro que roda de forma a não ser censurado, de forma, de fato, em múltiplos países, tem uma resistência impressionante, mas mais do que isso, que você consegue pegar um empréstimo sem identificar nada, a não ser o seu capital, que você consegue fazer uma venda sem identificar, não ser nada, a não ser através de uma curva matemática que te provém liquidez. Então, de fato, para mim, se eu fosse resumir o porquê eu acredito em DeFi, e talvez a grande promessa do DeFi, é a questão da eficiência. E para mim, isso o mercado entrega de uma forma muito significativa. Agora, o próximo passo, para a gente parar de brincar só dentro de cripto e expandir isso para tudo, aí vem um pouco com educação, um pouco com tempo e regulamentação, para a gente expandir esse mundo para o real das assets e outras estruturas. Maravilha. A gente deu um bom panorama de como nós enxergamos a realidade. Eu vou, a partir daqui, montar um pensamento para o futuro e vou fazer algumas provocações, na verdade 3. A primeira vai ser para o Lucas e para o André, depois uma outra para o Caio e para o Orlando e uma última para o João. Começando aqui com nossos queridos, para a gente seguir a ordem. Uma coisa legal que o Orlando falou, e eu vou puxar essa provocação em cima do gancho dele, é a seguinte, e o que o João também falou, não necessariamente, o André, desculpa, falou, não necessariamente o dinheiro pesado, institucional, o grande capital, que está entrando em cripto, está entrando porque DeFi tem o D da descentralização. Eles não se importam com descentralização. Então, por que eles estão vindo para DeFi se eles não estão atrás de descentralização? E a resposta é, eles estão atrás de padronização. Ok? O sistema bancário, o sistema internacional, é um monte de sistema legado, cada um numa linguagem diferente, tudo costurado por um remendo de software que funciona de forma mal, precária e porca. Por isso que Swift é tão caro, por isso que uma transação transfronteiriça internacional leva mais de um dia e você paga taxas absurdas. Se você padroniza, você dá eficiência. É a mesma coisa de sair da era analógica e ir para a era digital. A proposta de cripto e que DeFi mostra é vamos padronizar o dinheiro em todo o globo e a eficiência econômica que isso gera, ela é sem precedentes. Dito isso, a gente ainda tem hoje um DeFi, pelo menos quando a gente opera com MetaMask, Uniswap, Aave, Curve, Compound, Base, Memecoins, Pools, existe assim descentralização para nós. E eu queria saber de vocês o seguinte, vocês que fazem muito conteúdo para varejo, especialmente, orientam pessoas a dar seus primeiros passos. Como vocês enxergam que o DeFi hoje abre chance para essas pessoas terem mudanças de vida e se emanciparem de forma que elas não poderiam no mercado tradicional? Eu sei que vocês fazem isso hoje, eu sei que é possível, eu quero saber a visão de vocês sobre isso, como isso acontece. E se vocês acham que para o futuro, esse DeFi ele vai dar mais ou menos oportunidade para essas pessoas e o que essas pessoas que querem se emancipar de DeFi e fugir da prisão centralizada, o que elas podem esperar do futuro? Boa. Foi o que o Casta realmente falou. Hoje a gente tem a democratização das finanças no mundo DeFi. Então, pegar empréstimo, você fazer uma troca, comprar um token, vender um token, a gente consegue fazer isso tudo de forma descentralizada, utilizando provedores de mercado, que nada mais nada menos são pessoas. Nós podemos prover liquidez para o mercado, travar o nosso capital, dar liquidez para o mercado cripto. Outras pessoas vão utilizar, usufruir desse capital. As taxas são baseadas em oferta e em demanda. Então, você tem um mercado feito por pessoas e provedores de liquidez. Não tem barreira, então qualquer um consegue participar desse mercado, seja numa corretora descentralizada, onde você vai fornecer capital para que as pessoas troquem, comprem e vendem tokens, ou seja, no mercado de um aplicativo descentralizado, onde você consegue fazer um empréstimo sem você ter um histórico de crédito, você consegue fazer isso 24/7, que foi justamente o que foi levantado o ponto de você não conseguir fazer isso, às vezes, num sábado, num domingo, no mundo DeFi, você consegue fazer isso a qualquer hora. Se eu puxar a MetaMask aqui agora, eu consigo ter acesso a produtos financeiros rápido, fácil e utilizando mecanismos como, por exemplo, stablecoins. Então, acho que são uma das pontas do mercado cripto hoje que permite a gente armazenar capital em dólar, fazer transações em dólares, compra em dólares, venda em dólares de uma forma fácil,
rápido, sem intermediários, com taxas praticamente baixas assim. Então, se for para falar o que vai ser DeFi no futuro, acho que essa estrutura que a gente tem hoje, obviamente a gente vai melhorando cada vez mais ela, deixando mais eficiente para quem está provendo liquidez no mercado, para quem está vindo usar o mercado, mas cada vez mais a gente vai partir, acho que, para um processo mais fácil disso acontecer, como tem o caso da Piquenique do João, onde ele acaba facilitando essa interface mais fácil para que as pessoas utilizem DeFi, só que clicando em 1 ou 2 botões e não fazendo todo um processo que a gente tem hoje. Então, acho que vai ficar cada vez mais fácil essa parte do usuário final chegar para dentro da blockchain, e é revolucionário porque eu falo que isso de fato mudou a minha vida. Então, qualquer um consegue participar, qualquer um consegue chegar, qualquer um consegue construir a sua história no mundo DeFi, só vai exigir um pouco de conhecimento, determinação e disciplina para você entrar e começar a construir a sua jornada. Mas é como se fosse para mim o core da verdadeira liberdade, onde você consegue fazer isso de uma forma muito, muito, muito fácil. Então, para quem ainda não está em DeFi, comece a dar os primeiros passos, porque a gente tem essa porta de entrada, que é o mundo centralizado, corretores e tudo mais, e isso é sensacional, porque sim, eles não conseguiríamos ter esse on-ramp, mas a partir do momento que a gente entra no mundo cripto, a porta de saída, acho que é o mercado DeFi, onde está a verdadeira oportunidade para você entender o quão legal e, desculpe o palavreado, foda, show é o mercado cripto e o quanto você consegue crescer junto com isso, porque é um mercado que te abraça e cresce junto contigo. Então, quem não entrou está deixando bastante dinheiro na mesa e conhecimento também. Concordo. E pegando um pouco das duas falas, né, para complementar, quando o Casta trouxe esse ponto do Swift, né, não sei quem já teve que fazer uma transação envolvendo Swift para saber quanto tempo que leva para você ou trazer dinheiro ou exportar, vou falar assim, levar para fora do país, alguns dias, uma taxa bem cara, e aí vem um tal de Bitcoin e resolve isso daí em 10 minutos, o que é muito tempo para a gente, que já está na blockchain agora, mas o Bitcoin resolve 10 minutos com centavos, independente se você vai transacionar 1 Bitcoin, 1000 Bitcoins, 1 milhão, não importa, a taxa é a mesma da rede. Então, eu acho que o grande ponto é o parâmetro, a gente estava num sistema muito arcaico. Então, para a gente hoje que tem uma conta no banco, quanto que rende o seu dinheiro quando você coloca no banco? Vamos pensar assim num algo básico, que seja, quando chegou a pagar bem, a gente tem o padrão 1% na cabeça, acho que no Brasil a gente tem isso daqui. E quanto que o banco ganha quando a gente tem que pagar um empréstimo para ele? Quando a sua fatura do cartão de crédito, você esqueceu de pagar, não estava no débito automático, qual que é o juros mensal? Talvez 14% ao mês. E é isso, quando você tem que receber 1% ao mês para pagar 14%, ou seja num cheque especial que tem o limite 7% ao mês, pessoal, 7% para você receber 1%. Então, hoje o nosso padrão é um padrão de receber 1%, fundo imobiliário. Então, para a gente que é investidor, que quer ter um retorno no mercado, a gente tem um padrão muito baixo. Então, quando a gente vê um mercado que te dá a liberdade de você ser, como a gente chama, um formador de mercado, de você poder colocar liquidez com 10, 20 dólares, como o Lucas comentou, qualquer um aqui pode colocar na sua carteira e fazer colocar, sei lá, Solana e Ethereum, Solana e dólar, que seja, o par que você quiser, dependendo da compatibilidade de rede, e quando alguém trocar, você ganha uma taxa. Opa, que interessante, como eu gosto de falar muito num exemplo, é como se fosse uma pool de liquidez, para quem não conhece, pensa que você tem a agência de câmbio do aeroporto, que alguém troca real por dólar, dólar por real. Toda vez que você vai lá no aeroporto, tem gente trocando. Imagina que você pudesse deixar parte do seu dólar, parte do seu real lá dentro e ganhar com taxa, assim como a do Safra ganha lá no aeroporto de Guarulhos. É a mesma coisa que você pode fazer, só que com o seu Ethereum. Então, quando você entende que isso é possível, essa descentralização é porque isso não existe para usuários comuns no mercado tradicional. Você tem que ter alguns milhões para ser um provedor de liquidez, para ser um investidor profissional. Então, o DeFi ele permite com que nós, pessoas comuns, que a gente tenha grandes poderes, mas como o tio Ben falava, né? Trazem grandes responsabilidades. Então, sim, eu vejo que o futuro do DeFi, ele é de inclusão, é que todo mundo tenha acesso ao que os grandes players tenham, que a gente consiga ganhar assim como um banco ganha. E quando eles perceberem que a gente já chegou lá, que a gente tem esse acesso, eu até falo, para quem já estudou aí matemática financeira, você vai ver que tem uma HP12C que faz a conta de juros compostos em 3 cliques.
é o que a gente vai chegar. Hoje a gente está fazendo a conta na mão, na prova de matemática financeira para chegar no resultado. Esse é o DeFi de hoje. A gente tem um trabalho para fazer uma coisa que soluções que estão vindo, como a Picnic, entre outras, estão melhorando essa UX. O usuário não quer saber o que ele tem que clicar, ele quer ganhar dinheiro no final. E ele tem que ser uma forma segura, responsável. Isso está caminhando. Nós aqui somos responsáveis por passar o conhecimento, de trazer mais gente para esse mundo e mostrar que é possível. E falar, aquele 1%, pessoal, foi o que rendeu talvez uma pool hoje. Foi que, como assim, 10% no mês, 5%? Não é constante, mas isso ocorre. E ocorre com mais constância do que você imagina. Então, eu vejo que esse é o futuro com a educação. Maravilha. A gente falou agora de DeFi para pessoas comuns, né? Como que DeFi muda a vida de cada um de nós? Coisas que nós podemos fazer em DeFi que não podemos fazer nos nossos bancos tradicionais, né? Mas quando a gente fala de criar uma proposta descentralizada que muda cada uma das nossas interações com o dinheiro, se nós todos topamos isso, então nós estamos também mudando a economia inteira. Se você faz o onboarding de todos os indivíduos num sistema descentralizado, então todo o sistema muda. E isso quer dizer que existe não só um impacto individual de quanto mais você pode fazer por cento, envolve um impacto na estruturação socioeconômica de todos os envolvidos, das empresas, dos bancos, das corporações, do próprio governo, do fluxo do dinheiro na economia. E a provocação que eu vou passar para o Caio, desculpa, aí sim, tá certo, Caio, e para o Orlando é a seguinte: a premissa de DeFi, que é a premissa de cripto, é a seguinte: o código é a lei. Então, nós removemos intermediários humanos, tira os seres humanos que sentam numa cadeira para assinar um negócio e atravancam tudo, e mordem suas taxas e aplicam suas agendas e seus interesses, troca tudo isso por software. Então, por um lado, parece bom, porque a gente remove intermediário, mas por outro, por exemplo, quando a bolsa de valores derrete, tem lá um circuit breaker, que trava a insanidade para a galera respirar e se recuperar. Coisas no mundo tradicional, quando alguma coisa dá muito errada, você consegue desfazer se você senta 12 pessoas de poder numa sala e elas resolvem dar aquele Ctrl+Z. Se a gente está propondo para todo mundo uma sociedade futurista, onde tudo é feito com código, eu gostaria que vocês fizessem um pitch para a nossa plateia sobre como isso pode, de fato, ser bom. Nossa, na verdade eu só tenho questionamentos críticos em relação a isso e não soluções práticas. Então um faz um lado, outro faz o outro. Porque quando a gente fala que o código é a lei, a primeira coisa que eu lembro é do Ethereum, que modificou a lei do código no primeiro hacking lá no DDAO, né? Então a gente não tem o código é lei dentro das próprias blockchains. Depende de quem manda na blockchain naquele instante, ele vai levar para qualquer posição que eles quiserem. E eu acho que existem sérias barreiras para que o DeFi comece, de fato, pegar na sociedade. Primeiro porque, quando a gente vê o Ethereum, e a gente fala de DeFi, começamos pelo Ethereum, nem vamos falar de Bitcoin porque é outra coisa, outro tipo de investimento, já é reserva de valor e tudo mais. Agora, DeFi, na minha opinião, são infraestruturas onde você consegue colocar aplicativos em cima para funcionar essa tecnologia. Fica muito multifragmentado esse dinheiro e não dá eficiência na liquidez. Por exemplo, quando a gente começa pelo Ethereum, o Ethereum tem um problema de todas as blockchains, que é o trilema. Velocidade, escalabilidade e tudo mais. E o que a gente precisa? De mais velocidade. Aí surgem soluções de segundas camadas. E hoje tem quase 100 segundas camadas dividindo o mesmo dinheiro. Aí eles fazem aqueles buzzwords de tokenomics. Olha, se você investe aqui, você ganha mais, eu vou te dar um airdrop, vou te dar isso e aquilo. E aí, quando esse airdrop é limpo, acabou. Vamos para a próxima. E começa a sugar a liquidez uma da outra e não tem uma continuidade. E aí a gente fala também sobre a interoperabilidade entre as blockchains. Tem centenas de blockchains e centenas de pontes que vão fazer esse tipo de coisa, novamente fragmentando o dinheiro e não dando mais eficiência de capital. Então, o que a gente quer é uma eficiência de capital, que a gente não vê no mercado tradicional, porque o mercado tradicional não traz isso para a gente, é para que os grandes e os governos ganhem as taxas e continuem no poder, então não é feito para priorizar você. E quando a gente vem para o DeFi, acontece a mesma coisa, mas de forma a sugar essas liquidez e não sobra nada no final das contas, né? Então, como que vamos evoluir a ponto da sociedade poder utilizar? Será que a solução do DeFi seria segundas camadas? Hoje a gente vê a Polygon, né, acaba de fazer essa reestruturação, tirando a Matic, virando o Token Pool, mas já havia feito a mudança no passado de Matic para Polygon, agora continua essas evoluções, e ficou mais caro do que se você utilizar outra solução como a Solana.
Então, será que não estão jogando dinheiro fora ali? E será que não vão morrer a maioria ao longo do tempo? Então, tem muita coisa a ser construída até que, de fato, isso chegue no mercado final. Mas, com tudo isso, com todas essas críticas, a gente ainda consegue extrair benefícios. Por exemplo, como eu falei que você pode travar a liquidez do seu Bitcoin dentro de outras blockchains, claro, a gente está confiando em pontes, né, em terceiros que vão custodiar esse Bitcoin. Mas imagine a situação onde você precisa de um crédito e você não tem acesso a crédito, ou o crédito é muito caro. Você pode travar o seu Bitcoin dentro de uma plataforma de empréstimos como a Aave, uma das maiores do mercado, pagando 5%, 6% ao ano em dólar, ao invés de pagar 30% no banco fazendo esse empréstimo. Eu fiz isso. Reformei o meu apartamento depositando Bitcoin. Agora só não pode o dólar subir, né? Senão eu estou lascado. Mas, de outra maneira, a gente consegue ter acesso a crédito que não conseguiria batendo na porta do banco com uma taxa tão vantajosa. Então, existem coisas muito boas e excelentes para a gente utilizar, só que a infraestrutura ela ainda está sendo descoberta. Quando eu penso em DeFi, eu penso que é uma corrida onde os players, né, os corredores dessa corrida, muitos deles não têm nenhum motor pronto ainda. E se tem um motor pronto, vão trocar o motor porque não deu certo. Vão reescrever roadmaps, vão reescrever a história para, poxa, vamos ajustar porque não deu certo. E é algo que o Bitcoin ainda não fez, essas mudanças, né? Apesar de a gente interpretar ele de várias maneiras ao longo do tempo, tem retrocompatibilidade com as primeiras versões, você consegue utilizar. No Ethereum não foi dessa maneira. No Ethereum, se você não atualizasse de acordo com os desígnios da Fundação Ethereum, você perderia todo o seu potencial. Quem comprou aquele monte de placa de vídeo que estava inflacionada, ninguém conseguia mais jogar videogame porque não tinha mais placa. Aí toda aquela leva perdeu dinheiro, porque você tem que atualizar de acordo com os desejos do dono da blockchain. Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Cara, quando você puxa esse questionamento, Casta, a única palavra que vem à minha mente é eficiência. Para mim, assim, quando eu penso em qualquer coisa que eu invisto, o que, especialmente dentro do mercado cripto, o que eu sempre busco é entender, esse processo vai tornar as coisas mais eficientes? Porque se você torna mais eficiente, aquilo ali se torna mais escalável, por consequência gera mais dinheiro, e por consequência se torna um bom investimento. Então, pensando em DeFi como um bom investimento. E aí você puxou uma coisa que eu sou particularmente apaixonado, que é a diferença entre um mundo probabilístico e um mundo determinístico. A grande verdade é que a gente vive um mundo probabilístico. É curioso ver isso, mas estamos aqui todos sentados assistindo esse evento aqui agora. Vamos supor que cada um aqui, não foi o caso, mas vamos fazer a suposição, cada um pagou R$100 para estar aqui hoje presente, por conta da série de palestras, informações, networking, comida, etc. E bem no dia que vocês chegam aqui, não existe evento, não existe nada. Vocês acabaram de cair em um golpe. O que vocês vão fazer para rever o dinheiro de vocês? Bem, vocês vão entrar numa espiral de um mundo totalmente determinístico. Porque primeiro vocês têm a chance de conseguir juntar provas o suficiente para provar que o evento não aconteceu. Depois vocês têm que torcer para o delegado do caso, da polícia que vai pegar seu caso, acatar aquele caso. Depois você tem que torcer para o juiz, dar a causa ganha para você. Depois você tem que torcer para localizarem aonde está o dinheiro. Depois você tem que torcer para o cara que pegou o dinheiro não ter gastado. E por fim você tem que torcer para você receber esse dinheiro de volta. E nesse processo inteiro você ainda pagou uma taxa para os advogados, para a justiça, para todo esse processo. Percebe como o nosso mundo ele é incerto? Por que você faz auditoria quando você compra uma casa? Por que você estuda tanto quando você compra uma ação? Por que você pesquisa tanto da corretora, ou deveria pesquisar quando você compra uma cripto? Por que você estuda como funciona a hard wallet antes de comprar ela? Porque tudo na sua vida é probabilístico. E quanto mais informação você tem, mais você deseja retirar o seu receio desse mundo probabilístico. Por quê? Porque isso é ineficiente. Quando a gente fala de colocar o código é a lei, a gente entra no novo mundo. No mundo que a gente tem um mundo determinístico. O código não pensa, o código não julga, o código nem ao menos sabe quem é você. Nós poderíamos resolver o mesmo problema do evento. Todo mundo aqui poderia ter na sua carteira de cripto um contrato inteligente vinculado e todo mundo deposita o dinheiro lá naquele contrato e a gente loca. E depois que 51% de vocês aqui tirarem fotos e comprovarem que o evento aconteceu e subirem essas fotos em um oráculo na Chainlink, a Chainlink aprovar, esse dinheiro magicamente vai cair na wallet da pessoa que organizou o evento. Percebem como o mundo fica mais eficiente? Porque se não tiver o evento, você recebe o dinheiro de volta. Você não precisa temer, você não precisa ter receio. Você pagou muito menos. Só que, naturalmente, cada uma dessas etapas, a gente vai adicionar complexidade, vai adicionar questionamentos, e a gente ainda assim vai ter uma parte probabilística. Como? Quem vai desenvolver o código? E se o código tiver uma falha, nós vamos conseguir recuperar? E quem vai ser realmente o melhor modelo é 51% das pessoas tirarem fotos, e 51% das pessoas forem corruptas e vocês quiserem o dinheiro de vocês e consumirem o evento de graça.
E todas essas perguntas são as perguntas que a gente responde hoje no mercado cripto. Eu acho que é ser romântico demais acreditar que DeFi é o futuro pura e simplesmente porque ele é descentralizado, ele é lindo. Na verdade, não. O futuro de DeFi, se ele for o futuro, vai ser porque a gente vai conseguir ser eficiente. E para nós tornarmos eficientes, nós temos uma ampla gama de perguntas para ser respondidas. Mas definitivamente, a gente tem talvez um dos mercados mais bem capitalizados, quando a gente pensa que entrou 38 bilhões de dólares dentro do mercado cripto em 2020/21 com Venture Capitals, e talvez um dos mercados que a gente mais tenha cérebros brilhantes, bem remunerados, pensando em como resolver cada um desses problemas. Nós saímos de um mundo que em 2010 você precisaria do seu computador, rodar um Node, etc., para você simplesmente fazer uma transação, que hoje você faz com o Pix, para um mundo que você pode ter uma segunda camada descentralizada que faz isso de forma instantânea, anônima, com um modelo eficiente matemático que você consegue trocar tokens com uma liquidez infinita. E isso é só o início. Maravilha. Excelente. E, puxa, acho que o gancho da eficiência é perfeito para a provocação que eu vou fazer para o João. Vamos falar sobre Piquenique. Tá, gente? Para quem não conhece, Piquenique é uma solução para você trabalhar com cripto, onde você consegue fazer todas as operações super complexas que iam requerer um baita de um aprendizado apenas usando o seu Gmail como login. Tipo, eu uso pessoalmente, eu sou um cara que entendo pra caceta de cripto, né? Mas eu também não quero ficar escovando bit, né? Eu também quero praticidade, então eu uso o Piquenique no meu dia a dia. E Piquenique é um caso muito interessante, porque quando você usa Piquenique, eu falo como usuário, parece que eu estou usando uma solução de internet banking. Assim, tem meu saldo, eu tenho saque, eu tenho depósito, eu tenho opções de investimento, eu tenho todo um leque de possibilidades financeiras. Então parece a experiência de como se a Piquenique fosse um banco centralizado e eu fosse um correntista da Piquenique. Porém, o que eu sei dizer, e ele vai confirmar, é que por baixo dos panos, a Piquenique não guarda o seu dinheiro. Quem guarda o seu dinheiro é a blockchain. E a Piquenique apenas transforma o seu e-mail numa carteira digital, onde você, que é o dono do e-mail, também é o dono da carteira e também é o dono do dinheiro, e nem que eles quisessem, eles poderiam manipular aquele dinheiro sem que você autorizasse. Então, é uma parada que é oferecida como um banco, parece centralizado, mas a sua infra é descentralizada. E esse é o último caso que eu quero explorar de DeFi nesse palco. É quando empresas empreendem no DeFi e constroem em cima do DeFi. Porque talvez não vamos ser todos nós no futuro, cada um de nós um provedor de liquidez de meme coin com dólar. Mas nós vamos usar um sistema econômico mais eficiente que por baixo dos panos é apenas o quê? Um intermediário entre nós e toda essa engenhoca descentralizada. E que por isso consegue oferecer um serviço melhor e mais seguro com uma interface com a qual nós já estamos acostumados. Então assim, João, eu queria que você compartilhasse 2 insights com a gente dentro do tempo, claro que a gente está acabando, mas como é para você assim usar DeFi? Porque vocês são clientes de DeFi. Se eu faço uma troca de Matic por Ethereum na sua plataforma, você não está fazendo a troca, você está me direcionando para o DeFi. Mas ao mesmo tempo você também tem cliente final. Então, como que é para vocês? Como o DeFi ajuda vocês e como vocês ajudam as pessoas? Fala um pouquinho dessa experiência para a gente. Boa. Teve uma palestra recente do fundador do Robinhood, que é um aplicativo para comprar ação nos Estados Unidos, e a coisa que ele falou é, cara, as coisas que eu estou construindo on-chain, direto na blockchain, eu preciso de times de 10 a 100 vezes menores do que o paralelo para fazer isso do jeito tradicional. E para a gente é super claro isso, que hoje a gente tem um time de 6 pessoas, a gente tem 4.600 tokens dentro do Piquenique, e a gente só consegue fazer isso porque a gente usa toda a infra que já existe lá. Então, o jeito que eu enxergo o Piquenique é muito sobre pegar essa coisa que é a DeFi, é uma coisa que, sei lá, eu sou completamente apaixonado e entrei muito por conta de eficiência. Esse argumento do Orlando é exatamente o que me pegou. Assim, eu olhei para a DeFi como algo que consegue minimizar a confiança. Se você minimiza a confiança, você minimiza custo. E se você minimiza custo, você tem mais eficiência. Então, você consegue remunerar melhor o capital que está ali. E, eventualmente, eu acho que quanto melhor isso evoluir, mais capital isso traz e o ciclo continua. E a Piquenique é um jeito de facilitar esse mundo que hoje ainda, no geral, é muito difícil de entrar. E acho que a melhor abstração que eu tenho para isso assim,
é o sistema financeiro da internet. Assim. Então, é quase como se a internet fosse um país, fossem outras regras, outra jurisdição, e você permite que as pessoas movimentem dinheiro lá. Só que é uma tecnologia muito no começo ainda, tipo, é difícil fazer as coisas pararem em pé, ainda mais, tipo, como é que você faz para deixar isso fácil, né? E é bem recente, acho que a tendência e a onda que a gente está surfando é coisa de 1 ou 2 anos para trás, das tecnologias começarem a ficar maduras o suficiente para você conseguir entregar essa experiência de parecer um banco, parecer uma fintech normal, mas conforme as coisas vão amadurecendo e a gente vai construindo, acho que a gente vai entregar o melhor do DeFi, tudo que já existe lá, sei lá, cartão de crédito, um monte de integrações que usam essa infraestrutura e vai parecer um banco. Assim. Acho que a gente vai saber que não é um banco, porque acho que essa coisa de ser uma jurisdição diferente, ter regras diferentes, eu acho que isso é um valor para muitos usuários, acho que vale muito como proteção patrimonial, mas acho que vai ser um negócio completamente acessível e trivial de acessar por qualquer pessoa. Ok, e fala só um pouquinho então para a gente da experiência dos seus usuários. Que tipo de feedback vocês estão pegando, cara, do impacto que a Picnic está tendo na vida de pessoas que não conseguiriam ter, não seriam safos tecnologicamente o suficiente, mas que vocês conseguem dar um onboarding para essas pessoas? Cara, acho que o feedback mais comum que a gente recebe é impressionante como esse negócio é fácil, assim. Estava estudando DeFi, estava interessado em entrar nesse mercado, estou bem curioso, mas é muito difícil. E aí o que vocês fazem é pegar basicamente problema a problema, pedaço a pedaço de todas as barreiras que um usuário que está começando encontra e simplificar uma a uma ao ponto que está tudo rodando on-chain, que tradicionalmente é um negócio super complicado, mas com uma experiência intuitiva, assim, você não precisa aprender nada. Acho que isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, assim. Como você consegue tirar todas as barreiras que o usuário tem? Então, tipo, gas. A gente não fala de gas. É taxa e você paga a taxa em qualquer token. Você está trocando Shiba por, sei lá, Dog. Não tem, tipo, você vai pagar a taxa em Shiba ou em Dog. E aí a gente faz o negócio por debaixo dos panos. Então, a gente assume toda a complexidade para a gente e entrega um negócio super fácil para o usuário na ponta final. Maravilha. Então, acho que fazendo um fechamento de tudo que vocês falaram, o que eu trago da fala de vocês? Que, primeiro, DeFi é sobre oportunidade, sobre montar sistemas econômicos onde oportunidades incríveis não são concentradas apenas na mão de um pequeno grupo de atores. Também se trata de eficiência, de criar sociedades onde as coisas rodam com menos intermediários e o que a gente economiza cortando esses intermediários tem que ser revertido para benefício de nós todos. Então, se uma Picnic opera e se desenvolve com metade dos funcionários de uma fintech tradicional, isso se reflete em custo mais barato e possível vantagem para as pessoas que estão usando. E principalmente para mim, fazendo um fechamento, voltando para o D da descentralização, também para mim é um D de desafio. É um modelo que desafia o sistema tradicional, porque nós vivemos num mundo onde a centralização ela é desejada, porque a centralização de poder é o que garante ao poder estabelecido a maneira dele se perpetuar. É assim que elites se perpetuam, é assim que a corrupção faz as rodas do mundo girarem. E se a gente fala, olha, agora você pode oferecer um sistema bancário para todos, onde você não consegue confiscar o dinheiro do seu correntista. Alguns vão querer um sistema como esse, outros não. Mas vai chegar um momento que você vai falar, tá bom, você faz um sistema descentralizado por baixo desse seu site ou centralizado? O cara fala, não, o meu é centralizado. Aí você fala, então tá bom, muito obrigado, não quero trabalhar com você. É assim que a gente muda as coisas, tá? Com pequenas escolhas que, quando feitas em grande coletivo, se tornam grandes escolhas. Obrigado, pessoal, pelo talk de hoje. Valeu.